Boa noite. Se coloque de pé, por favor. Que as águas do Senhor inundem este lugar, inundem o nosso coração. E onde há morte, que haja vida, porque as águas do Senhor, elas vêm para restaurar a sua vida, o seu coração, a sua família. Creia nisso e cante com muita fé. Se você não sabe essa canção, ore com muita fé e peça que as águas do Senhor venham transformar todo o seu ser. Amém? Cheia de vida, cortarão, e os frutos que ela produzia se acabarão. E chega alguém e diz: acabou a história aqui. Mas ainda bem que a resposta vem do céu. Alguém diz só restou raiz, mas Deus diz
e Deus minha vida restaurar. O rio de vida está aqui. Oh, Ele vai trazer vida para você. Aleluia. Aleluia, glória a Deus, ainda há esperança, amém, queridos? Estamos adorando ao Senhor, nosso Deus, a esperança. Que essa esperança nessa noite venha se apropriar do teu coração de uma forma tremenda, em nome de Jesus. Declara essa palavra sobre o irmão que está do seu lado, sobre a sua irmã. Ainda há esperança, ainda há esperança, em nome de Jesus. Ainda há esperança. Glória a Deus, que a graça e a paz seja contigo, queridos. Pode tomar o seu assento, por favor. Como é bom declarar, cantar, ministrar uns aos outros e adorar este Deus, o Senhor, que é a nossa esperança. Amém, queridos? Tem um lindo texto da palavra que eu amo muito, em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 4, diz que para aqueles que estão entre os vivos há esperança, porque mais vale um cão vivo do que o leão morto. Ou seja, enquanto há fôlego, há esperança. Aleluia. Damos boas-vindas a todos os irmãos, irmãs, a você que está conosco pela primeira vez. Seja muito bem-vindo a essa comunidade, a essa casa de oração. Aos que estão conosco também pela transmissão da internet, que Deus abençoe seu coração, a sua casa, em nome de Jesus. Nós queremos aqui fazer um convite, começando com os nossos preciosos irmãos do Fruto Maduro. Acontecerá este encontro tão especial, tão aguardado, nesta quinta-feira, às 14 horas. A equipe está cheia de amor para transbordar, então venha. Já está sendo preparado bem antes, tudo preparado com carinho, com oração. E você, vovô, vovó, será muito abençoado em nome de Jesus. Encorajo para que você esteja aqui nessa quinta-feira. Encoraja os seus pais, aquelas pessoas que estão acima de 60 anos, para estarem aqui participando. É um momento muito bom, muito abençoado. Por falar de algo tão aguardado, com a graça do Senhor, nós estaremos realizando em breve esta cerimônia de bênção dos pais aos filhos, chamada Barbaracá. Atenção, pais, você que tem os seus filhos que completaram 12 anos ou completará durante este ano 2022 12 anos, faça sua inscrição. É uma cerimônia muito linda, muito especial. Mesmo que você não estava aqui o ano passado e seja os seus filhos já tenham 13 anos, 12, 14 anos, tudo bem, você pode dar, desde que você faça a sua inscrição, dê o seu nome. Até o caso do meu filho mais velho, ele vai estar fazendo também este momento, embora vai fazer 13 anos. Nós queremos abrir, sabendo que não é somente para aqueles que são membros. Você que ainda não é membro dessa igreja, você pode também fazer este momento, porque é muito especial, o momento em que os pais estarão abençoando os filhos, especialmente este momento, para estar entrando na adolescência. Outro recado que é necessário também ser feito a inscrição para participar, o Dia da Família, né? Nós estamos aí no mês de maio, um mês que nós celebramos com mais intensidade ainda o mês da família, e teremos com a bênção do Senhor uma tarde maravilhosa que acontecerá no dia 22 deste presente mês, às 17 horas, isso se não chover, tá, queridos? Se tivermos um tempo agradável, tranquilo, nós iremos fazer às 17 horas, no entanto, precisa fazer a inscrição quanto antes, porque nós precisamos organizar e também ter da melhor maneira possível para estar recebendo todos os amados irmãos. Mesmo que você está por enquanto sozinho ou sozinha, não tem problema algum, pode participar, mas é necessário que você dê o seu nome. É o mês da família, é um mês precioso, e também nós queremos dedicar um final de semana, um sábado, para os casais. Um seminário que acontecerá dia 28, às 15 horas, e estará conosco aqui o pastor Cleverson, lá de Apucarana. Ele é uma bênção, eu tenho certeza que você, casal, que virá participar, será daqui muito edificado. Estará acontecendo numa tarde, às 15 horas, e depois às 19 horas, tá? Estará acontecendo 2 momentos.
para nós sermos edificados, sermos abençoados. É um investimento maravilhoso você separar essa tarde para estar aqui e ser ministrado. Atenção, somente para os casais nesse dia 28 de maio. Seminário para casais. Amém, meus queridos? Vamos firmes, será uma bênção, meus queridos. Irmãos, nesta hora vamos adorar, continuar adorando ao Senhor com os nossos dízimos e também com as nossas ofertas. Senhor, coloque de pé, por favor, neste momento. Nós queremos dar essa oportunidade ao entender que tudo vem das mãos do Senhor. Nós só podemos ofertar aquilo que do Senhor nós recebemos. Por isso, quando nós devolvemos nossos dízimos, nossas ofertas, é um sinal de reconhecer que tudo vem das mãos do Senhor. Façamos isso nessa hora, irmãos, com muita alegria ao Senhor. Deus, eu ouço a tua voz chamando o meu nome para entrar em comunhão, pois tenho sede e fome da tua presença. É o que mais quero ter, da tua presença. Quero Deus, te quero Deus, eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de desejar o pão vivo que desce do céu, é o teu rio de vida que me sustenta, eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu te louvarei de todo o coração, mais do que o ouro e a prata. A tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta, te quero Deus. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de desejar tua presença. O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é o teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar de desejar
O pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, que me sustenta. Que me sustenta. Que me sustenta. Aleluia. Aleluia, glória a Deus, Senhor que nos sustenta em todo o tempo, amém, meus queridos? Quero chamar aqui a equipe de intercessão, já vem se posicionando aqui na frente, por favor. Enquanto isso, você que está, seja na segunda, ou terceira, ou quarta semana da campanha, por favor, saia do seu lugar, enquanto nós entrarmos nessa próxima canção, e você vem aqui na frente, por favor, que virá um intercessor ou uma intercessora orar junto com você. Amém, queridos? Vamos juntos. Mesmo que eu vá
tuas mãos me sustentam, Deus. Oh, o teu rio me restaura, Deus. Tem tudo a ver com Ele. Pra onde eu devo ir? Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela seu amor por mim, e mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Diga isso mais uma vez. Tem tudo a ver com Ele. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela seu amor por mim, e mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele todo o louvor. Te amamos, Deus. Amém. Amém. Você pode se sentar, por gentileza. Agradecer ao Ministério de Louvor por nos conduzir a esse momento, onde nós podemos nos lembrar de que estamos aqui por causa dEle e só tem a ver com Ele. Hoje nós estamos encerrando a nossa série de mensagens que tem por título Vencendo a Ansiedade. E eu quero convidar você para voltar a semana que vem. Nós vamos começar uma nova, que é Rompendo Obstáculos, ou Rompendo Barreiras, melhor dizendo. Quais são os obstáculos da sua vida que você precisa romper? Quais são as barreiras na sua vida que você precisa superar para alcançar aquilo que Deus preparou para o seu coração? Então eu convido você, a partir de terça que vem, a série de mensagens vai ser baseada em pessoas da Bíblia que superaram barreiras, que romperam circunstâncias e deixaram obstáculos para trás e transformaram as suas vidas e a das pessoas que estavam perto delas com iniciativas inusitadas, com iniciativas corajosas. Então nós vamos começar a partir da semana que vem, e eu convido você para vir e participar conosco, e convidar alguém, inclusive, para estar com a gente aqui e participar dessa série de mensagens que eu tenho certeza que vai ser abençoadora demais para o seu coração e para o nosso também. E hoje nós vamos encerrar falando sobre a ansiedade, a última da série de mensagens. Eu acredito que você já saiba exatamente o que é a ansiedade. Agora, se você já sabe o que é a ansiedade, nós explicamos em todo esse tempo, a pergunta é: sabe o que fazer com ela? Se você já sabe o que é a ansiedade, você sabe o que você precisa fazer com ela? Porque uma coisa é você ter a teoria do conhecimento, outra coisa é você ter a prática do conhecimento. Você sabe que a ansiedade é destrutiva, ela é irrelevante. Você aprendeu aqui que a ansiedade, ela traz um temor, a gente come as emoções com a ansiedade. Tantas coisas que foram faladas aqui, a ansiedade, ela representa uma ameaça inexistente na maioria dos casos. Mas você sabe exatamente o que você precisa fazer para superar, para vencer e para colocar a ansiedade no lugar que ela deve estar? Porque a questão que nós trabalhamos em toda a série de mensagens, e eu acredito que ficou bem claro para você que está aqui ou você que assiste pela internet, é que a grande questão não é se nós temos ou não ansiedade, que essa parece ser uma questão definitiva. Ela faz parte da nossa vida, ela está presente no nosso cotidiano, ela visita sem pedir licença, ela entra sem ser cordial, ela simplesmente arromba a porta e fala: eis-me aqui, olhe para mim, cheguei. É mais ou menos como aquelas visitas inesperadas de domingo na hora do almoço, que de repente você está lá com aquele feijãozinho, aquele arrozinho, aquela carninha lá que está fritada, ou fritando, e de repente alguém bate a palma lá e é um familiar, assim. Aí tem o cunhado que veio, que estava passando aqui, né? Ou pode ser até pastor, né? Tem pastor que é profeta do meio-dia, tem sempre uma palavra na hora do almoço para entregar para alguém, né? Aqui não é assim não, que a gente espera ser convidado, tá, irmãos? Mas a verdade é que aquela visita inconveniente, a ansiedade é assim. Nós não podemos nos ver livre dela, assim como você não pode se ver livre do seu cunhado, da sogra, do sogro, ou daquelas pessoas que convivem perto de você, você fala assim, sempre chega na hora que não deveria chegar. A ansiedade é assim, ela sempre chega, ela sempre nos toca. Não existe um ser humano sobre a face da terra que esteja isento, que esteja blindado aos efeitos da ansiedade. Então eu acredito que isso ficou bem claro para todos nós nessa conversa que nós iniciamos há meses atrás sobre as preocupações da nossa vida.
Agora, o que a gente precisa saber é o seguinte: uma coisa é ter a ansiedade, uma coisa é carregá-la conosco, outra coisa é ela nos ter, outra coisa é ela nos possuir, outra coisa é ela nos dominar. E é sobre isso que eu gostaria de falar com você essa noite, porque nós precisamos saber o que fazer com esses sentimentos, essas experiências e também com essas circunstâncias que tocam a nossa vida e que muitas vezes insistem em permanecer conosco. Porque todos os dias na sua vida, quando você acorda, do lado da sua cama, existe uma mochila atrás das suas costas. Ou melhor, para ser levada atrás das suas costas. Talvez você esteja olhando e falando assim, mas por que o pastor está com uma mochila hoje para pregar? A minha mochila aqui é só uma evidência física de algo que a gente tem espiritualmente na nossa vida e emocionalmente todos os dias. Tocou o celular de manhã, despertador, você acordou, aí você vai, escova os dentes, se prepara, penteia o cabelo, toma uma ducha, e quando você está saindo de casa, você se lembra, tem uma mochila para carregar. Aí você vai, pega a mochila, coloca os seus ombros e sai para o seu dia a dia. E você trabalha, você faz suas atividades, você volta para a sua casa na hora do almoço, depois você busca os filhos no colégio, paga as suas contas, visita as pessoas da sua família, cuida de quem está doente, depois você volta para a sua casa, toma um banho, vem para a igreja, e essa mochila continua lá o tempo todo. A hora que você deita, às vezes ela incomoda você na cama, você tira de ladinho, coloca do lado e até consegue dormir. Outros não conseguem nem tirá-la das suas costas, e por isso que rolam a noite inteira na cama, com aquele desconforto, aquele peso sobre os seus ombros, que não permite com que ela tenha uma noite de sono tranquila e reparadora. Todos nós temos essa mochila. Essa que eu carrego aqui é apenas algo visível do que acontece na nossa vida espiritual e emocional. A ansiedade, ela é a responsável por decidir o que é que nós vamos carregar dentro dessa mochila. Então a sua mochila pode ser mais leve ou pode ser mais pesada, dependendo do que você decide colocar lá dentro. E essa decisão é sua. Essa decisão não é de Deus. Essa decisão não são das pessoas que vivem ao seu entorno. Essa decisão tampouco é do pastor. Essa decisão não é nem do seu terapeuta. Porque não adianta você ir e delegar a ele todos os seus sentimentos e jogar diante da mesa do psicólogo todas as suas frustrações e sair de lá com tudo abraçado novamente dentro da mochila. Então todos nós temos uma mochila sobre os nossos ombros. Decidir o que nós vamos colocar lá dentro, ou o que vamos carregar lá dentro, é uma coisa nossa, parte apenas de nós. Isso me traz tanta tranquilidade, queridos, porque eu disse para vocês que eu sofria com uma certa sensação de culpa ao experimentar circunstâncias de ansiedade na minha vida e encontrar um texto bíblico que dizia que nós não deveríamos andar ansiosos por coisa alguma. Algumas traduções dizem, não estejam ansiosos. Essa tradução, que ela é mais fiel ao que o texto grego está dizendo, me ajuda melhor, me ajuda mais, inclusive. Por quê? Porque ela diz o seguinte, que nós não devemos andar ansioso. Não é estar ansioso, é andar ansioso. Então aqui me dá a sensação de movimento, me dá a sensação de que eu tenho algo sobre mim que eu posso carregar, ou eu posso desistir e abandonar isso no meio do caminho. Por isso que a Bíblia fala e nos orienta a deixar a ansiedade. Ela é uma visita inconveniente, ela é algo que nos toca, mas a decisão de abandoná-la parte de nós. Porque há um imperativo bíblico em Filipenses 4:6. Não andem ansiosos. Não andem quem? Você, eu. Não façamos o quê? Andar, agarrar, é no contínuo. Você pode até estar ansioso hoje, porque houve uma conversa no trabalho que vai acontecer na manhã seguinte. Você pode estar até ansioso agora, porque o seu filho foi estudar na faculdade, e ele foi de carro hoje a primeira vez, e está chovendo. Você pode até estar ansiosa, porque você está preocupada com o marido, que está viajando longe, e não tem notícias dele nas últimas horas. Você pode até ficar ansioso, porque você tem uma viagem a semana que vem para fazer, e os seus pais estão doentes. Você pode até estar ansioso por alguma coisa. A Bíblia fala para você não andar ansioso. É diferente. Porque andar ansioso é a decisão de colocar coisas dentro da sua mochila e continuar carregando cada uma delas com um peso tão forte, um peso tão danoso, que faz com que você se curve diante da vida. Então, muitas vezes, nós estamos com a nossa mochila sobrecarregadas com alguns elementos. Eu vou dar alguns exemplos aqui para você. Suponhamos que eu acordei essa manhã e eu estou com grandes ansiedades.
E aí eu coloquei tudo aqui dentro da minha mochila para trazer para você essa noite e compartilhar. Uma ansiedade talvez pelo trabalho. Quem sabe você possa estar compartilhando comigo de uma ansiedade pela política no Brasil. Quem sabe uma ansiedade a respeito da saúde. A gente não sabe o que está acontecendo no nosso organismo. Aquele exame deu uma alteração que vai ser necessário repetir novamente. Quem sabe uma ansiedade a respeito de pais, familiares que estão sozinhos, estão morando longe. Uma ansiedade relacionada às finanças. Parece que o mês de abril não foi tão bom assim, a comissão não chegou e o vermelho apareceu na sua conta. Quem sabe ansioso por um filho que está fazendo uma escolha preocupante e você está assistindo essa escolha, tentando removê-lo disso, mas parece que não está tendo sucesso. Quem sabe ansioso por causa do patrão, ansioso por causa do trabalho, ansioso por causa da vida, ansioso por causa do Palmeiras, se vai ser campeão ou não. Não, essa aqui eu recuso, eu vou deixar para o Marquinhos essa daqui. Ele é palmeirense, eu recuso, fica com a ansiedade para vocês, que eu recuso colocar na minha mochila, tá? Quantas ansiedades nós vamos acumulando no decorrer do tempo, queridos? E aí o que acontece? Não tem nenhum problema você estar ansioso hoje. Mas existe muito problema você andar ansioso na vida, porque isso só traz peso, só traz desgaste, só traz aquela sensação de esgotamento. Quantos de nós estamos esgotados? E não é por causa do trabalho, é por causa dessa mochila que está pesada nas costas. Quantos de nós estamos esgotados? Mas não é por causa do casamento, ou do marido, ou da esposa. É porque junto com um casamento difícil, nós carregamos uma mochila cheia de fardos que nós ainda não nos livramos deles. Talvez não seja a cidade, a economia, a política, mas seja um conjunto de fatores que dentro da sua mochila vão se acumulando ao ponto de ficar tão pesado que você anda se rastejando com isso. Então suponhamos que você está acordando pela manhã e está recolhendo todas essas ansiedades para você. Hoje eu preciso pagar aquela conta, hoje eu preciso resolver esse problema, a minha família, minha saúde agora, e o dinheiro que está faltando, e os meus pais que moram longe, e o meu filho, o que vai ser da vida dele, e a minha esposa, e agora, o que eu vou fazer? E você vai recolhendo todas as suas ansiedades de novo. E de repente, você que estava tranquilo, em paz, recebe uma mochila das mais pesadas, e aí você tem que fazer todo aquele esforço para andar nessa vida com uma mochila que você não deveria carregar. Quantos de nós estamos assim, queridos? Cansados, sobrecarregados, só porque desaprendemos a capacidade de nos livrar do fardo nosso de cada dia. Então você não tem opção entre levantar com uma mochila de responsabilidades e compromissos todos os dias. Toda manhã, quando o celular tocar, o despertador, ela estará te esperando para vir para os seus ombros. Você não tem essa opção, faz parte da vida humana. Não dá para você se trancar no quarto, ficar se entupindo de Rivotril. Não dá para você querer tomar um monte de medicamento para ver se isso vai resolver algum problema para você. Não dá para se livrar dessa fardo. Não dá para se livrar dessa mochila. Ela está aí todos os dias. Só dá para decidir uma coisa, que você vai colocar lá dentro. O que você vai manter lá dentro. E se vale a pena ser mantido lá dentro. Por isso que eu acho tão interessante as Escrituras, porque elas não se contradizem. A Bíblia fala para a gente não andar ansioso e não ficar com essa mochila pesada todos os dias sobre os nossos ombros. Mas a Bíblia fala para a gente lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Preste bem atenção nos termos verbais que estão sendo usados aqui, queridos. Primeiro, não andem ansiosos, ou seja, não fiquem assim continuamente. O que você precisa fazer? Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. É um ato contínuo, um ato constante de entrega, de depósito no altar de Deus, dizendo: Senhor, hoje eu estou entregando meu filho. Senhor, hoje eu estou entregando meu casamento. Senhor, eu estou entregando meu trabalho. Eu estou entregando a minha crise conjugal. Eu estou entregando ao Senhor as minhas finanças. Ou seja, a decisão é contínua de lançar hoje, lançar amanhã, lançar a semana que vem, lançar a vida toda, todas as ansiedades que querem ficar residentes no fardo nosso de cada dia. Então eu convido você hoje a saber como lidar com isso, e a saber como lidar com a ansiedade que veio parar nas suas costas, que veio parar na sua mochila, e a Bíblia vai nos ensinar isso no próprio texto que a gente estava estudando. Não fiquem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo.
O que a Bíblia nos ensina a fazer, queridos, com a ansiedade? Ela ensina a pegar todas elas. Então nós não temos direito nenhum de dizer que uma é mais especial do que a outra. Ah, pastor, você está falando porque você não tem a ansiedade que eu tenho. É porque o senhor não tem a família que eu tenho. O senhor não sabe o filho que eu tenho, cheio de problema lá em casa, cheio de complexos, cheio de atividades que são um tanto quanto preocupantes. O senhor não tem a casa que eu tenho, o senhor não tem o salário que eu tenho. Mas irmão, irmã, a Bíblia diz em tudo. Então, das maiores às menores, nós não estamos falando de classificação do que é melhor, do que é pior, ou do que é mais danoso, ou que é menos prejudicial. Nós não estamos fazendo juízo de valor, nós estamos falando de um juízo de significado. Tudo o que é preocupação ou ansiedade, seja das minhas finanças pessoais, até se eu vou morrer aos 80 anos de idade, tudo faz parte de uma preocupação que eu preciso aprender a descarregar, que eu preciso aprender a lançar. E não é um ato único e irrepetível. Eu não venho numa terça-feira da esperança e digo, pastor, ora por mim. E de repente o pessoal tem aqui a noção de que é centro espírita, né? Dá um passe e tudo se resolve. Se bem que não resolve nada. E chega aqui, o pastor ora, a equipe de intercessão ora, eu vou tomar um passe. Um dia uma pessoa aqui da igreja falou, aqui da igreja não, da cidade, ela falou, não, eu vou lá na presbiteriana de terça-feira tomar um passe. Eu falei, não, então ela não está indo no lugar errado. Tomar um passe. Como se fosse um objeto onde ela vem e se livra, se descarrega. Ah, tem uma igreja que costuma usar esse termo, que eu não acho nada legal, a unção do descarrego, a noite do descarrego. Se bem que seria exatamente isso que nós deveríamos fazer todos os dias da nossa vida, descarregar os nossos fardos. Jesus disse em Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados com essa mochila, cheia de preocupações, e eu vos aliviarei. Então em Jesus existe um descarrego, em Jesus existe um alívio, mas esse alívio, pelo que a Bíblia me aponta, é constante. Não é numa terça-feira da esperança, não é numa oração mágica, não é numa simpatia, não é numa corrente passada pelo WhatsApp. A descarga das minhas cargas, o alívio dos meus pesos só acontece através de uma constante vida no altar de Deus. Porque a Bíblia fala, em tudo sejam conhecidas diante de Deus pela oração, pela súplica, as vossas necessidades. Dá uma olhadinha só. Como é que eu descarrego as minhas ansiedades? Como é que eu alivio esse fardo tão pesado? Aí eu fico preocupado. Eu digo, mas pastor, como é que eu faço isso? Eu estou preocupada porque eu sei o que é ansiedade, eu sei que não deve ficar comigo, mas eu não sei como fazer. Então eu vou te ensinar agora rapidamente. Simples. Existe um lugar que você pode levar a todas as suas ansiedades, por meio da oração, por meio da súplica. E são duas coisas diferentes entre si. Por que não são sinônimos, oração e súplica? Senhor, eu oro a ti e suplico. Não, ou você ora ou você suplica. São duas palavras diferentes no original. Orar é uma conversa, é um diálogo. Orar é uma interlocução entre duas pessoas. Então você conversa com Deus e diz, Deus, eu estou aqui com uma necessidade. Eu coloco diante do Senhor a minha preocupação. O meu filho foi viajar essa noite, está chovendo muito, Senhor. Então eu quero apresentar ao Senhor a preocupação com o meu filho, quero colocar diante do seu altar. Isso é oração. Você ora e diz, Senhor, eu estou com grandes dificuldades no meu trabalho. Existe um colega lá que está querendo me passar para trás. Eu estou preocupado com as atitudes dele. Me dê sabedoria, Senhor. Me livra dessa preocupação. Eu não quero ficar amanhã chegando pesado no meu trabalho, ou pesarosa, porque tem uma ameaça naquele lugar. Se apresenta com oração dizendo, Senhor, existe uma dificuldade no meu casamento que eu não estou conseguindo lidar. Eu não estou conseguindo responder a essa dificuldade. É uma crise constante, parece que não tem solução. Senhor, eu apresento a Ti e coloco diante da Sua presença. Isso é oração. Oração é uma conversa, é um diálogo. É algo que nós podemos fazer com o nosso amigo mais íntimo e que podemos fazer com o amigo Espírito Santo. A súplica é diferente. A súplica é um grito de clamor, é um pedido de socorro. É quando você está profundamente angustiado. Como diz no Salmo 73, das profundezas a Ti clamo, Senhor, e Deus te fala assim, meu Deus, só tem o Senhor na minha vida. Então você apresenta dizendo, Senhor, eu não tenho outra alternativa que não seja o Senhor.
Os meus recursos se acabaram, não há mais solução, não há mais alternativa. Aqui está diante da sua presença. Senhor, aqui estou com esse diagnóstico na minha mão. Esse diagnóstico diz que eu não poderei ser pai ou ser mãe pelas vias naturais. Meu Senhor, eu apresento a Ti porque eu estou confiando no milagre. Eu coloco diante do Seu altar em clamor. Eu coloco em súplica. É um gemido da alma, é um clamor do coração, é lá de dentro. Então são maneiras diferentes de apresentar as nossas necessidades a Deus. Você apresenta através do clamor dizendo: Senhor, eu não tenho mais solução para esse casamento. Eu já esgotei todas as minhas alternativas, já pedi perdão, já tentei reconciliar, já tentei ser uma pessoa melhor, mas Senhor, agora está nas Tuas mãos. Oração, súplica, mas tem mais um jeito de você se livrar das suas ansiedades, e não é nada convencional. Olha só o que Paulo nos ensina: oração, súplica e com ações de graças apresentem os seus pedidos a Deus, as suas inquietações, as suas preocupações. Então existe mais uma forma de você apresentar suas ansiedades a Deus. Senhor, eu Te agradeço, porque o Senhor tem o controle de todas as coisas e meu casamento está em Suas mãos. Senhor, eu Te agradeço, porque o Senhor é o provedor e o meu trabalho, o meu emprego, as minhas finanças estão no Seu altar. Senhor, eu Te agradeço, porque antes dos meus filhos serem meus, eles são Teus. Eu Te agradeço pela vida deles e porque o Senhor é o protetor, o cuidador deles. Senhor, eu Te agradeço, porque o meu amanhã está sendo conduzido por um Deus que não perde o controle e não é pego de surpresa em nenhuma obra. Então eu Te agradeço, porque o meu amanhã a Ti pertence. Senhor, eu Te agradeço, porque estão me cortando, estão me eliminando, mas como uma árvore cortada, eu tenho a esperança no Senhor de que na Tua presença eu serei renovado. Senhor, eu Te agradeço por todos os Teus cuidados na minha vida, porque não há preocupação que possa permanecer quando eu conheço um Deus verdadeiro e maravilhoso como o Senhor. Então, depois disso, dessa instrução tão básica, tão simples que o apóstolo Paulo nos dá, eu posso colocar a minha mochila e que venham mais ansiedades, porque está leve o suficiente para eu resistir. Então meu casamento está difícil, mas eu já deixei no altar de Deus. A minha vida está complicada, mas eu já deixei lá no altar de Deus. Venham novas ansiedades e queiram se instalar em mim, eu posso até carregar por algum momento, mas eu lembrarei de que, lançando sobre Ele toda a minha ansiedade, eu posso descansar. Por isso que a palavra está no presente do indicativo, dizendo que nós teremos a paz de Deus, que guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Então, preste bem atenção. Quando eu coloco a minha ansiedade diante do altar de Deus, eu agora tenho um guarda. Eu agora tenho alguém que me protege, para que ela não volte para os meus ombros. Isso que é o mais interessante nesse texto. Ou seja, vamos recapitular. Eu não posso escolher o que vai pesar sobre os meus ombros. Eu posso escolher se eu vou carregá-los o resto da minha vida. Se eu decido deixar no altar, a Bíblia fala que através da oração, da súplica e da ação de graça, a paz de Deus vai me guardar. De onde é que o Paulo está escrevendo essa carta? Ele está escrevendo aos Filipenses. Ele está escrevendo a uma igreja da região da Grécia. Mas de onde que ele escreve? Você sabe? De um cruzeiro marítimo. Ele está escrevendo de uma viagem à Europa e fazendo city tour em Paris. Ele está escrevendo da rede da varanda da sua casa de campo. Não, Paulo está escrevendo do fundo de uma prisão, solitário, uma prisão fria e uma prisão suja. E ele diz: não fiquem ansiosos por coisa alguma, levem diante de Deus, porque a paz de Deus vai guardar o coração de vocês, que nem esse guarda romano que está aqui ao meu lado. Paulo tem a visão do guarda. E ele captura a ideia dentro da prisão e ele escreve: o que vocês precisam é de um guarda se colocando entre vocês e as suas ansiedades. Então o que você queria pegar de novo não será possível, porque a paz de Deus, o guarda de Deus, o soldado de Deus, que é a paz dele, vai entrar tão forte no seu coração, que a hora que você quiser pegar a sua ansiedade, pelo filho, pelo trabalho, pelas finanças, pela saúde, Deus vai dizer: calma! Eu sou a sua paz, e vai dizer: aqui você não toca mais, aqui você não rela mais, aqui você já deixou no meu altar. Irmãos, quantos de nós não precisamos disso essa noite? De levar no altar de Deus a nossa ansiedade e não pegar de novo, porque tem um guarda protegendo o nosso coração. Já que a gente está sendo visual bastante hoje, quase que pregando para uma escola dominical de crianças, eu queria usar mais uma figura.
Eu vou pegar um cara bem forte, bem musculoso, para mostrar aqui como se fosse o guarda protegendo. Vou convidar o pastor Rodrigo. Vem cá, fazendo um favor, pastor Rodrigo. O pessoal riu, disse que você não está nem forte nem musculoso. Então o pastor capricha lá na creatina, no whey protein, e vai para a academia, né? Fica aqui para mim, entre eu e as minhas ansiedades. Olha só que interessante. O guarda, que agora é o precioso, a paz de Deus, ele agora tem outro nome, é a paz de Deus. No momento de oração, eu levei minha ansiedade a Deus. No momento de súplica, eu levei minha ansiedade a Deus. No momento de gratidão, eu levei minha ansiedade a Deus. Aí, de repente, eu estou dirigindo e digo, aquele problema, deixa eu pegar lá. Opa, não, viu? Sentiu a pressão? Eu não posso voltar. Tem um guarda lá. Aí eu estou lá na minha casa e de repente estou fazendo uma coisa e a minha mente e o meu coração me traem. Por que a Bíblia fala guardar mente e coração? Mente, razão, coração e emoções. Diz que tudo em nós é guardado. Então você tenta racionalizar. Não, eu tenho motivos para estar ansioso. Não, você não tem mais. Espera aí, eu vou buscar lá. Eita, estufou até o peito aqui para segurar a onda. Isso é tenso demais. Querer ficar lutando com a paz de Deus. Então eu falo assim, quer saber de uma coisa? Obrigado, Senhor, a sua paz está guardando todos os meus pedidos, está guardando todas as minhas inquietações, todas as minhas angústias e todos os meus sofrimentos. Por isso eu queria convidar você a lançar sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Não Ele, Rodrigo, mas a figura que Ele representa aqui, a paz de Deus, o Deus da paz. Porque a Bíblia fala da paz de Deus e o Deus da paz são a mesma coisa. Jesus Cristo diz, a minha paz eu te deixo, a minha paz eu dou, e eu não dou como o mundo a dá. Então todas as vezes que você deixar sua ansiedade no altar, saiba que haverá um guarda entre você e suas ansiedades. E se você quiser colocar a mão de volta, você vai se lembrar, Ele tem cuidado de mim, Ele está protegendo os meus pedidos, e não vai deixar com que nada saia do controle da vontade dEle. Então eu pergunto para você mais uma vez essa noite, agora que você já sabe o que é a ansiedade, você sabe o que fazer com ela? Sabe o que fazer com ela? Que tal levar no altar? Porque a mochila vai continuar aí, nos seus ombros. Agora você precisa decidir para onde você vai levar essas ansiedades. Certo, paz de Deus? Certo? Você vai segurar a onda? Segura. Certo, irmãos? Essa é a palavra para o seu coração hoje. Quase que um teatro, para a gente saber o que fazer com as nossas ansiedades. E espero que no encerramento dessa mensagem, você possa levar essas figuras. Mochila, peso, fardo, cruz, ansiedades e também a paz de Deus no seu coração. Vamos ficar em pé, convidar o Ministério de Louvor que vem aqui à frente, eu quero orar com você. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. E como é que você quer apresentar a sua ansiedade hoje? O que é que você veio carregando na sua mochila hoje? Não volte para casa com isso, não volte para o seu lar com isso. Amanhã quando você acordar e for colocar as mochilas sobre os seus ombros novamente, não deixe com que essa ansiedade de hoje esteja lá novamente amanhã, porque ela vai visitar, mas ela não precisa residir. Ela vai chegar, mas ela não precisa ficar. Você não precisa andar ansioso. Você pode até ter alguma ansiedade por algum tempo, ela só não pode te ter, ela não pode te dominar. Então devolva isso no altar de Deus. Como você quer hoje se livrar da sua ansiedade? Quer orar? Então ore. Diga, Senhor, eu apresento a Ti essa ansiedade. Você quer clamar? Está doendo demais, está lá no fundo, você precisa de um socorro, você quer gritar, grite. Coloque toda a sua impaciência, toda a sua angústia no altar de Deus. Você quer agradecer a um Deus que você tem confiado e que tem cuidado de você? Então, confie agora e diga, Senhor, eu te agradeço, porque a minha ansiedade não é nada diante da Tua grandeza e do Teu poder. Eu te agradeço por o Senhor ser provisão, por o Senhor ser essa proteção, por o Senhor ser tudo o que eu preciso na minha vida. Mas leve a Deus a sua ansiedade. Não fique com ela, não as carregue, nenhuma das ansiedades, não as carregue sobre os seus ombros, elas não te pertencem, coloque no altar, leve até a cruz de Jesus. Senhor, nós apresentamos a Ti todas as nossas ansiedades, das maiores às menores, das mais inquietantes e incômodas até aquelas que nem percebemos, mas que também causam peso sobre os nossos ombros. Entregamos no Seu altar. Alguns estão orando, outros estão gritando na alma, outros estão agradecendo porque já sabem que o Senhor é poderoso demais para que uma ansiedade venha nos afligir. Então, Pai, seja qual for a forma, nos permita entregar no Seu altar e sentirmos o alívio imediato. Sinta o alívio agora, minha irmã. Sinta agora, meu irmão, o alívio sobre os seus ombros. Entregue no altar.
E Pai, queremos experimentar esse guarda, queremos experimentar essa paz que vai se colocar entre nós e as nossas preocupações e vai dizer: você já me entregou, não as pegue de volta. Ah, Deus, eu quero ver esse guarda operando na minha vida, dizendo: você já entregou no meu altar, você não vai pegar de novo, porque eu estou cuidando de cada uma delas. Eu quero isso, eu quero também que os meus irmãos tenham essa experiência, e que nessa noite nós possamos descansar no Senhor. Se o trovão e o mar vier, se a tempestade chegar, nós vamos continuar confiando em Ti e descansando no Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Você que está na quinta, sexta, sétima semana de campanha, e você que quer começar hoje uma campanha de oração, nós oramos todas as terças por você. E olha que bonito, são 7 semanas lançando sobre ele a sua ansiedade. Inclusive, esse cartãozinho, se você vai começar a sua campanha de oração, tem um texto básico que a gente coloca para quem vai começar a campanha, que diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então, é hoje, semana que vem e na outra semana, continue lançando a sua ansiedade. Se você quer começar hoje, lançar, faça isso, vai ser o seu primeiro dia de campanha. E se você está na quinta, sexta e sétima, nós convidamos você para vir aqui, nós queremos orar. Enquanto nós cantamos essa canção, a equipe de intercessão estará ministrando sobre a sua vida. Venha depositar sua ansiedade no altar do Senhor. Tu és bem-vindo aqui em nosso coração. Toma direção, Deus, fogo consumidor, sem impedimentos, vem, face a face, Senhor. Sopra em nós, Espírito. Estou de pé na presença do Rei, Sua glória está aqui, Teu amor liberta-me. Estás aqui num trono de louvor, Tua presença me curou, fascinado estou. Tua presença seja sempre o que nos guia, ou o que nos mostra para onde devemos ir. É isso que queremos, Pai, é isso que pedimos. Que se abra os céus, o Teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o Teu reino vem, nossa
Levante as suas mãos assim e diga: Senhor, as minhas mãos levantadas e abertas são um sinal de que eu quero céus abertos da tua presença sobre meu lar, sobre a minha vida, sobre meu coração, Senhor. Vem, Senhor, os valores do teu reino, as verdades do teu reino. Que tudo que está fechado, que tudo que está obstaculado, impedido, nós agora profetizamos que está aberto, está desimpedido, está desobstruído. Nós estamos aqui declarando isso em nome de Jesus. Nós estamos declarando nesse lugar que está aberto. Sim, o céu está aberto sobre a nossa casa, está aberto sobre a nossa vida, está aberto sobre o nosso coração, e nós te agradecemos por isso, Deus. Por isso que depositamos no seu altar todas as nossas inquietações, todas as nossas solicitudes, porque sabemos que do Senhor e dos seus céus vem graça, misericórdia e poder, Jesus. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, nós te louvamos pela tua presença em nosso meio, e voltaremos para os nossos lares na certeza de que os céus estão abertos e os nossos ombros estão aliviados, porque deixamos tudo em seu altar em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Que a presença de Jesus te leve e que você vá andando, mas não ansioso, lançando sobre Ele todas as suas preocupações em nome de Jesus. Boa semana.